Show de bola. Pronto, agora a gente já está gravando a aula, eu já falei a introdução inicial. Como a gente combinou, eu vou falar um pouco sobre o procedimento do inquérito para a gente terminar o inquérito policial. Vocês já viram conceitos, características, acordo de não persecução penal, aí já viram os vícios do inquérito policial, que o vício do inquérito policial não contamina a ação penal. E agora eu vou começar a falar do procedimento do inquérito, que eu sei que vocês já iniciaram, mas para a gente terminar o inquérito policial, fechar, e aí vocês vão ver a ação penal, pelas 3 aulas que eu dei para vocês. A gente, na próxima aula, vai resolver questões sobre ação penal. Não esqueça de revisar, de fazer, pessoal, o exercício que eu mandei para vocês do link. E também, depois disso, a gente vai entrar em medidas cautelares, liberdade provisória e prisões. Show. Sempre, turma, eu faço assim, já que vocês estão assistindo a aula comigo pela primeira vez agora. Eu vou para uma folha do Word, onde eu faço algumas anotações. Essas anotações, depois eu coloco no grupo para vocês, tudo bem? E aí, eu não vou estar mais vendo essa tela do Meets. Então, se você tiver alguma dúvida durante a explicação, basta ou você acionar o seu microfone e falar comigo, ou você escrever no chat. Você escreve aí no chat, que aí depois eu volto aqui e vejo e tiro a dúvida de vocês, tudo bem? Então, eu estou saindo aqui e estou indo para... Vou abrir aqui uma página do Word para mim, para a gente poder começar a nossa linha. Então, a gente vai ver, então, inquérito policial, que você vai ver do artigo 4º, você vai ter que ler, tá, turma? Do artigo 4º até o artigo 25 do CPP, é onde tem inquérito policial, e a gente está na nossa continuação. Por que a gente está na nossa continuação? Porque, como vocês mesmos disseram, o professor Regis já viu o conceito do inquérito. Conceito de inquérito. O inquérito, turma, ele é um procedimento, ele não é um processo. Ele é um procedimento presidido pela autoridade policial, ou seja, ele é presidido pelo delegado de polícia ou pela delegada de polícia federal. Ele é um procedimento investigativo presidido pela autoridade policial que visa dar justa causa à ação penal. E o que seria a justa causa à ação penal? É a PEC e a ISA. Toda aula eu vou falar de PEC e ISA. Então, o inquérito policial é um procedimento investigativo presidido pela autoridade policial que visa dar justa causa à ação penal. O que seria, pessoal, essa justa causa à ação penal? É o que eu vou chamar de PEC e ISA. E toda aula eu vou falar de PEC e ISA. Cada professor tem a sua metodologia, né? O professor Regis, que é um grande professor, com certeza ele já falou sobre, ele tem a metodologia dele. Com certeza ele já falou de PEC e ISA. PEC, turma, que eu vou falar em toda aula, significa prova da existência do crime. Então, para que serve o inquérito policial? Serve para provar que o crime existiu. Algumas vezes a gente escuta falar de prova da materialidade delitiva. Prova da existência do crime ou prova da materialidade delitiva são sinônimos. Então, o inquérito policial serve para quê? Serve para provar que o crime existiu, provar que o crime ocorreu. Prova da existência do crime é a PEC, que eu falo, que é também conhecida como prova da materialidade delitiva. E ele serve também para dar a ISA. ISA são indícios suficientes de autoria. ISA é o mínimo de elementos que liguem o crime à pessoa que vai ser denunciada, à pessoa que vai ser processada. Então, aconteceu o crime. O que é que acontece? Chama logo a polícia chega, lacra o local para ninguém interferir na cena do crime, e aí a polícia espera os peritos. Chega o perito, bate foto do corpo do jeito que achar, bate foto do sangue, das marcas, chega a perícia, recolhe o que tem que recolher, a perícia libera o local, aí é que a polícia volta a atuar. Volta a atuar. Aí o inquérito policial, ele é instaurado, e aí o professor também deve ter falado sobre as formas de instauração do inquérito. O inquérito policial ele vai ser instaurado ou por portaria do delegado ou pelo APF, pelo auto de prisão em flagrante. Auto de prisão em flagrante. Então, o inquérito policial, ele é instaurado ou por portaria do delegado
portaria é um ato do delegado, é um documento do delegado que vai dizer o crime que vai investigar, o prazo que ele vai ter, já que o inquérito é uma peça temporária. Essa portaria, turma, ele vai dizer quem é o indiciado, quem são as testemunhas, quem é a vítima, se é que tem indiciado, né, que se tem investigado. Às vezes, não se tem indiciado, como é o caso da Nájila lá do Neymar, que acusou o Neymar de estupro. As delegadas instauraram um inquérito policial, mas não indiciaram o Neymar, porque elas não achavam que tinham elementos suficientes para indiciar o Neymar. O inquérito policial lá da Nájila, ela foi arquivado, porque a Nájila disse que tinha um tablet, mas o tablet sumiu. Disse que tinha a prova no celular, mas o celular sumiu. Então, o Neymar acabou não sendo indiciado. Então, algumas vezes, e eu vou ser bem sincero, na maioria das vezes, o inquérito policial nem indiciado tem. Agora, às vezes, pode ser que tenha indiciado. Quem é o indiciado? É o suspeito, é o investigado. E o ato de indiciamento, tá? Já que a gente está falando de indiciamento, o ato de indiciamento é privativo do delegado. O delegado é que vai decidir se indicia ou não. Então, as delegadas instauraram um inquérito policial para apurar se a Nájila foi mesmo estuprada e, na realidade, não teve, ouviram o Neymar, ouviram a Nájila, ouviram testemunha, foi uma confusão maior do mundo, e, no final das contas, elas solicitaram, né, nem que solicitaram, elas opinaram pelo arquivamento do inquérito, que é o que a gente vai ver hoje, elas opinaram pelo arquivamento do inquérito policial e não indiciaram o Neymar. Mas quando o delegado abre uma portaria, por meio de portaria, instaura um inquérito, ele pode colocar quem é um indiciado, mas nem sempre vai ter indiciado. E se tiver um auto de prisão em flagrante, que é o que eu estou vendo como turma de processo penal 1 do EF, e que a gente vai ver também, um auto de prisão em flagrante automaticamente instaura um inquérito policial. Então essas são as formas de instauração. Eu estou indo mais rápido porque eu entendo que tudo isso o professor Regis já falou, tá bom? Então, o inquérito policial é um procedimento investigativo presidido pela autoridade policial que visa dar justa causa à ação penal. O que seria justa causa à ação penal? Quando o Ministério Público me processar por roubo, ele tem que mostrar para o juiz que tem PEC e ISA. E quem dá essa PEC e ISA é o inquérito policial. Mas, professor, só o inquérito policial? Não. Lembrem que o inquérito policial é uma peça dispensável, que não precisa ter inquérito policial, se com outros meios você tiver PEC e ISA. Ou seja, a atividade, turma, a atividade de investigar os crimes não é privativa da polícia. Não é privativa da polícia. Então, quando você vai entrar com uma ação criminal contra alguém, seja o Ministério Público por meio da denúncia, seja o ofendido por meio da queixa-crime, quando você vai processar alguém criminalmente, quando você entra com a petição inicial, que é a denúncia ou a queixa, você tem que mostrar para o juiz PEC e ISA. Tem que mostrar através de documento que o crime existiu e tem que mostrar através de documento dar indícios suficientes de autoria. E quem faz isso é o inquérito, mas só o inquérito? Não, porque o inquérito é uma peça dispensável. Então, a atividade de investigar não é privativa da polícia. Você, quando entrar com essa ação criminal, processando alguém por um crime, você pode mostrar a PEC e a ISA por outros meios. Por exemplo, o Ministério Público pode instaurar o PIC. O PIC é o procedimento investigativo criminal. Então, o Ministério Público, se ele quiser, ele pode sim investigar o crime. Nossos queridos parlamentares, nossos deputados federais, estaduais, eles e nossos senadores, eles podem abrir as CPIs, que se chamam Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma CPI pode instaurar inquérito, ou pode investigar o crime. Pode investigar o crime, não tem problema. Então, o Ministério Público pode investigar o crime, uma CPI pode investigar crime, você pode investigar o crime, mas o fato é que a polícia, quando ela vai investigar a ocorrência dos crimes, ela investiga por meio de inquérito policial. E esse inquérito policial pode ser instaurado por meio de portaria do delegado ou de auto de prisão em flagrante. Eu vou agora para o chat, só para saber se vocês estão com alguma dúvida, senão eu vou continuar. Aqui no chat, deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Turma, tem alguém alguma dúvida? Posso continuar a matéria?
Ninguém está com dúvida, né? Lembrando, se tiver alguma dúvida, só escrever aqui ou só habilitar o seu áudio e falar comigo, tudo bem? Espero que vocês estejam aí. A Rocha, show, Júlia. A Júlia tá empolgada. A Rocha que eu não quero voltar para senzala não, né, não, Júlia? Vai dar certo, eu estava vendo tudo. Então vamos continuar. Turma, as características do inquérito policial. Não vou falar todas, tá? Não vou falar todas. Vou falar só as principais. Que aí infelizmente, vocês já viram, turma, essas características com o professor Regis. Infelizmente não, felizmente, né? O inquérito policial, então, ela é inquisitivo, o nome já diz, né? Inquérito policial, portanto, não tem contraditório e ampla defesa, e não tem também ampla defesa, só tem uma exceção, que é no caso do Estatuto do Estrangeiro. O advogado é recomendável, porém indispensável, ou seja, eu não preciso de advogado no inquérito policial, já que não tem contraditório nem ampla defesa, eu não preciso de advogado. Ele é sigiloso, mas não esqueça da súmula vinculante número 14, não esqueça da súmula vinculante número 14, e a súmula vinculante número 14, se é súmula vinculante, necessariamente é do STF, tá? Alguém quer entrar aqui. Necessariamente é do STF. A súmula vinculante número 14, ela vai dizer o quê? Que o inquérito realmente é sigiloso, mas que o advogado vai ter acesso aos autos do inquérito policial quando a prova, né, o elemento de informação já está produzido. Então, quando a prova já está lá produzida no inquérito, o advogado vai ter acesso. O advogado não vai ter acesso ao que está em fase de produção, mas o que já foi produzido, o advogado tem acesso. O que está sendo produzido, o que está em fase de produção, o advogado não tem acesso. Ele produz provas, ele produz elementos de informação, e não prova, ele não produz prova, então é errado, como regra, é errado você dizer que o inquérito policial produz provas, na realidade ele produz elementos de informação, porque a prova ela é colhida na frente do juiz com contraditório. E o que é produzido na frente no inquérito policial, por exemplo, os depoimentos da testemunha, os depoimentos da vítima, o depoimento do indiciado, tudo isso é colhido sem contraditório. Então não é prova, é elemento de informação. O inquérito policial, ele é indisponível porque o delegado não pode arquivar o inquérito policial, ele é indisponível, ou seja, o titular do inquérito policial é o delegado. Ele é o titular do inquérito policial, porém ele não pode arquivar o inquérito, ele não pode dispor do inquérito. Por isso que o inquérito policial é indisponível. É uma peça temporária, e isso está no artigo 10 do CPP, ou seja, como regra, quem o inquérito policial tem prazo para acabar, como regra, é 10 dias se o indiciado está preso, ou 30 dias se o indiciado está solto. É uma peça, pessoal, regida pela oficialidade. Oficialidade significa, pessoal, que um órgão oficial vai instalar inquérito policial. Quem é o órgão oficial? É a delegacia. Professor, eu não sei se estou confundindo, mas se durante o inquérito esse meliante ele estiver preso, no caso, e tiver que fazer uma investigação in loco, eu esqueci o nome da frase que diz que... Reconstituição do crime. Reconstituição do crime, tá? Ele pode se isentar, ele pode se negar a fazer a reconstituição, participar da reconstituição do crime? Pode, porque existe um princípio chamado princípio do nemo tenetur sed tegere, também conhecido como princípio da não autoacusação ou da não autoincriminação. Peraí.
Pronto, existe o princípio do nemo tenetur sed detegere, ou também chamado princípio da não autoincriminação, ou da não autoacusação, e esse princípio do nemo tenetur sed detegere, que vocês viram na unidade 2, ele diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Por isso que, se eu sou intimado para participar de uma reconstituição do crime, eu posso ir ou não. No caso eu tenho que ir, mas eu não sou obrigado a participar. Esse princípio do nemo tenetur sed detegere, ele é tão forte que, recentemente, o STF proibiu a condução coercitiva do indiciado para o seu interrogatório. Olha como é que acontece na prática. Na prática, meu amigo, se você receber uma pessoa como eu, que sou oficial de justiça, na sua casa, com intimação, para você comparecer a uma audiência, você tem que ir. Se você não for, você vai receber uma segunda intimação, dizendo que vai ter uma segunda audiência, e nessa segunda audiência, se você não comparecer, você vai sofrer condução coercitiva. O CPP, isso é matéria de processo penal 2, mas eu sempre falo com meus alunos, porque tem muito a ver com o que a gente fala agora. O CPP fala que você foi intimado para uma audiência, faltou, você vai sofrer condução coercitiva, vai responder pelas custas da diligência da audiência que deixou de ser feita, vai poder ser aplicada a você multa, vai responder pelo crime de desobediência. Olha como é grave você receber uma intimação para ir para uma audiência e faltar. Acontece que, recentemente, ano passado, o STF, julgando um habeas corpus, ele decidiu que juiz nenhum pode mais determinar a condução coercitiva do acusado para o seu interrogatório. Então, a única pessoa que eu vou lá na casa e dizer assim, ó, tua audiência vai ser tal dia, e que ela pode faltar, é o acusado. Porque o acusado não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Então, se ele faltar, o juiz não vai poder mandar buscar o acusado à força, que é o que a gente chama de condução coercitiva. Agora, se uma testemunha faltar, vai ter condução coercitiva. Se a vítima faltar, vai ter condução coercitiva. Se um perito faltar, quando o juiz chamar, vai ter condução coercitiva. Só que primeiro essas pessoas têm que serem intimadas, que é o que diz a lei de abuso de autoridade. Se elas faltarem, aí o juiz intima de novo, avisa que vai ter audiência, e se ela não comparecer no dia, vai ter a condição coercitiva. Então o juiz, por conta da lei de abuso de autoridade, a nova, que entrou em vigor agora dia 4 de janeiro de 2020, essa lei de abuso de autoridade diz que primeiro tem que intimar, a pessoa tem que faltar, e depois é que tem que ter uma nova intimação para haver a condição coercitiva. Então, para responder, né, a Júlia, é obrigada a pessoa a participar da reconstituição do crime? Não. Por conta do princípio da não autoacusação, da não autoincriminação, ou também conhecido como princípio do nemo tenetur sed detegere. Júlio, escreve aí se tu entendeu. Bota aí só sim ou não no chat. Talvez seja melhor perguntar aqui no chat mesmo, porque fica um barulho muito grande quando aciona outro microfone, né? Pelo vídeo. Júlio coloca sim, bárbaro. Bárbaro, que bom, eu vou entender que bárbaro é que você entendeu, né? E é bárbaro a explicação, deve ter sido, né? Tô me sentindo. Vou nem dormir hoje, ainda bem que tá de manhã, que aí eu não tenho vontade de dormir agora, né? Porque senão eu nem conseguiria dormir se fosse à noite a aula. Beleza? Bora continuar então a nossa explicação. Qualquer dúvida, valeu. Qualquer dúvida, turma, obrigado, Michele. Escrevam aqui no chat, tá? Vocês vão notar que sempre eu explico e volto para ver aqui no chat se alguém está com alguma dúvida. Explico e volto aqui no chat. Show. Então, voltando aqui. Ele é regido pelo princípio da oficialidade, porque é um órgão oficial, daí porque a oficialidade vai ser o responsável pelo inquérito policial. E no caso, é a delegacia, né? É a polícia, que é o órgão oficial. Ele é também regido pelo princípio da oficiosidade. Ele é regido pelo princípio da oficialidade porque, como regra, o inquérito policial pode ser iniciado de ofício. E isso está no artigo 5º do Código de Processo Penal. Se o crime for de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial pode iniciar de ofício.
Voltei, turma, voltei. Desculpem aí, foi mal. É que deu pau aqui. Eu tô na casa de praia dos meus pais e tá chovendo muito aqui desde cedo. Aí a luz caiu. Caiu tudo, inclusive o próprio que eu tô roteando para evitar cair, né? Eu tô roteando do meu celular a internet. E nunca deu problema. Foi a primeira vez que deu problema foi agora. Agora sim, hoje, né? Porque deu problema também na primeira aula. E aí, o que aconteceu? Até, acho que cai tanta energia da cidade que até a antena tem que reiniciar. Ô, Faxilo, falta isso, obrigado. Que a antena do celular tem que reiniciar, porque aí eu fico também sem celular, que doido. E aí eu fico esperando voltar para poder entrar. Show, então vamos voltar para nossa aula. Eu compenso, turma. A gente vai de até 11 horas, a gente vai até 11h05, 11h10. Show? Vamos continuar aqui. Então, turma, continuando. Deixa eu só. Cadê o meu bichinho? Pronto, aqui. Característica do inquérito policial. O inquérito policial também é regido pelo princípio da oficiosidade. Como regra, ele pode ser iniciado de ofício se o crime for de ação penal pública. Aí eu vou colocar aqui, OBS, tem outras características para você estudar. Vocês falaram de vícios, né? Eventuais vícios do inquérito policial não contamina a ação penal que que ele deu origem. Vou botar assim, que deu origem com ele. Com ele. Como regra. Show. Então, turma, essas são as características. Existem outras características. Tem acento. Existem outras características, mas aí essas aí são as principais. Só tá dando uma revisada com vocês. Agora, bora para o procedimento do inquérito policial, que é onde eu queria ter começado a nossa aula. Turma, primeiro, turma, como você sabe, acontece o crime, ocorre o crime. Ah, turma, uma coisa, tá? Inquérito e TCO, tá? Acho que vocês também já viram isso, não custa eu falar. O TCO, ele é para as infrações de menor potencial ofensivo. Está no artigo 61 da Lei 9.099 de 95. O inquérito policial, ele é para as infrações de menor potencial... que inquérito policial? O TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, ele é para as infrações de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Crimes cuja pena máxima é igual ou menor do que 2 anos e as contravenções penais. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque se a gente estiver falando de crime cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, como, por exemplo, o crime de calúnia, o crime de injúria, o crime de de difamação, o crime de ameaça, o crime de desacato, alguns crimes de abuso de autoridade. Tudo isso, pessoal, todos esses crimes aqui são crimes de menor potencial ofensivo. Por que eles são crimes de menor potencial ofensivo? Porque a pena máxima deles é até 2 anos. Quando se trata de um desses crimes, na forma simples, qualquer desses crimes na forma simples, a gente não fala de inquérito policial. A gente fala de TCO ou TC só, que é termo circunstanciado ou termo circunstanciado de ocorrência. O TCO ou TC, ele é do GCRIM, que é o Juizados Especiais Criminais. O termo circunstanciado de ocorrência, ele é para infrações de menor potencial ofensivo, tá aqui os exemplos, e para as contravenções penais. O TCO, ele vai para o GCRIM toda vida que for um crime que a pena máxima é até 2 anos, e as contravenções penais. A gente tem contravenção penal de vias de fato, que é dar um empurrão, que é dar uma cusparada em alguém. A gente tem a contravenção penal de você se auto-intitular funcionário público. Então, as contravenções penais,
E os crimes que a pena máxima é igual ou superior a 2 anos, a gente não fala de inquérito, fala de TCO. E inquérito policial, a gente fala de inquérito para as demais situações. Para as demais situações. Show! E agora eu vou começar a falar do procedimento. Eu vi que alguém mandou uma mensagem no chat. Eu estou indo lá olhar. Show, deixa eu ver aqui. Chat. Não está aparecendo. Fala. A culpa foi minha. A culpa foi minha, turma, porque eu não compartilhei minha tela. Voltei tão agoniado com essa caída. Vou mostrar para vocês e vou voltar. A culpa foi minha mesmo, foi mal. Ó, tá aqui, ó, o hoje, que é que eu falei para vocês, certo? Falei assim, ó. Eventuais vícios do inquérito não contaminam a ação penal que deu origem com ele, como regra. A gente ainda estava falando das características. Aí eu coloquei a observação, existem outras características. Aí agora eu estava falando para vocês da diferença entre inquérito policial e TCO. Tá todo mundo vendo, né? Agora, tá todo mundo vendo. Sim, as anotações eu sempre boto no grupo, eu disse para você já. Sim, eles disponibilizam. Pronto. Aí, então, qual é a diferença de TCO para inquérito? TCO é, no caso do juizado especial criminal. E quando vai ser TCO, quando é que vai ser caso do juizado especial criminal? Quando for uma infração de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Crimes cuja pena máxima é igual ou menor do que 2 anos, e as contravenções penais, aí coloquei aqui alguns exemplos. E o inquérito policial é para as demais situações. Tudo bem, pessoal? Posso começar a falar do procedimento? Tudo bem? Volta no... Eles, só as características, bem rapidinho, volta sim. Tá aqui, ó, só as características. Preciosidade. Show? Pronto, joia. Massa. Pois então, turma, eu vou agora falar do procedimento do inquérito policial. Então, a gente está aqui descendo, vamos falar do procedimento do inquérito policial. Então, turma, acontece assim, ó, ocorre o crime, quando ocorre o crime, vem a polícia e instaura o inquérito policial. Ele instaura o inquérito policial, como a gente já viu, por portaria ou por auto de prisão em flagrante. Em tese, toda vida que você vai na delegacia fazer o BO, né, o boletim de otário, na verdade é boletim de ocorrência, a gente fala de otário porque, em tese, do BO deveria surgir um inquérito, não de todo o BO, mas da maioria dos BOs que a gente faz, o carro foi roubado, aí deveria surgir um inquérito para apurar o roubo do teu carro, mas não é o que acontece muito na prática por falta de estrutura da polícia. Mas o crime ocorre, aí a polícia fica sabendo, o professor Reis provavelmente já falou para vocês de notícia crimes, de delácio crimes, aí, ou seja, a polícia fica sabendo através do notícia crimes, e aí tem a instauração do inquérito policial. Instaurado o inquérito policial, o delegado faz várias diligências. Durante o inquérito, o delegado faz várias diligências. Que diligências são essas? Essas diligências estão de maneira exemplificativa no artigo 6º e 7º do CPP. Então, o delegado ele faz várias diligências. Então, ele apreende as armas, o produto do crime, ele escuta a testemunha, escuta a vítima, faz a reconstituição do crime. O delegado ele vai ter autonomia para fazer essas diligências que ele achar que tem que fazer. Sempre tentando buscar a PEC e a ISA, sempre buscando a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Então, acontece o crime, o delegado instaura o inquérito policial, e durante o inquérito policial, ele faz várias diligências. Onde é que estão essas diligências? Então, no artigo 6º e 7º do CPP, sugiro que você dê uma lida, acredito que o professor Regis conversou um pouco com vocês sobre essas diligências. Entre essas diligências, tem a reconstituição do crime aqui no artigo 7º, que é sempre possível fazer a reconstituição do crime, desde que não viole a moralidade e a ordem pública. Então, é sempre possível fazer a reconstituição do crime, desde que não violem a moralidade e a ordem pública. E o delegado ele tem autonomia para fazer as diligências que ele achar que são cabíveis. Pedir, por exemplo, informações sobre os suspeitos
para uma operadora de celular, tipo, onde é que o Sidney mora? Ah, eu vou pedir às operadoras de celular saber se o Sidney tem cadastro lá. Pedir interceptação telefônica, ele pedir, por exemplo, ouvir testemunha, ouvir indiciado. O delegado ele tem autonomia para fazer as diligências que ele achar cabível. Aí, uma hora, turma, o inquérito policial, como a gente já viu, ele é uma peça temporária, tá aqui, tem que acabar, né? Aí o delegado, ele faz um relatório onde ele, de maneira sucinta, explica tudo o que ele fez no inquérito. Quem é que foi o indiciado, se é que teve indiciado, quais foram as diligências que ele fez, por que ele instaurou o inquérito. Então ele faz um relatório. Esse relatório, ele é encaminhado para o Poder Judiciário. Esse relatório é encaminhado para o Poder Judiciário. Aqui, turma, o juiz ele pode fazer duas coisas. O juiz vai ver se o crime é de ação penal pública. Se o crime for de ação penal pública, o inquérito policial vai para o MP. Vai para a chamada central de inquéritos, né? Quando chega o inquérito no Poder Judiciário, na prática, aqui no Ceará, vai para a chamada central de inquéritos. Só que o CPP não fala nada de central de inquéritos, por isso que eu não vou falar aqui. Agora, se o crime for de ação penal privada, aí nesse caso, o inquérito policial fica à disposição do ofendido na vara. Fica à disposição do ofendido. Então, o ofendido ele não é obrigado a processar a pessoa. Então, o inquérito policial, quando ele termina com relatório. Esse relatório, junto com tudo do inquérito policial, é enviado para o judiciário. Hoje em dia, o inquérito policial está sendo virtual, tá? Tem delegacias, e eu acredito que até a maioria delas, que além da forma virtualizada, está fazendo na forma impressa. Mas hoje o inquérito policial ele é para ser virtual. Então, no próprio sistema da delegacia, ele já encaminha para o fórum. No fórum, vai para a central de inquéritos e aí é distribuído para uma das varas criminais. Se o crime investigado for de ação penal pública, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Por isso que se o crime for de ação penal pública, o inquérito policial vai para o Ministério Público. Agora, se o crime for de ação penal privada, o inquérito fica à disposição do ofendido. Aí vamos supor que o inquérito seja de ação penal pública. Se o inquérito for de ação penal pública, vai para o Ministério Público e o Ministério Público vai poder fazer três coisas. Se tiver PEC e ISA, na visão do Ministério Público, entendo PEC e ISA, e PEC e ISA nós já falamos, é a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. Se tiver PEC e ISA, o MP vai oferecer a denúncia. Vai ter o oferecimento da denúncia. O MP vai processar a pessoa. Então, se tiver PEC e ISA, o MP vai oferecer a denúncia. Se tiver PEC e ISA, o MP também pode fazer o acordo de não persecução penal. E foi uma inovação do artigo 28, a linha A do CPP. Foi inovação agora do pacote anticrime. Então, se o crime for de ação penal pública, vai para o MP, e a gente está discutindo o que é que o MP pode fazer. O MP pode oferecer a denúncia ou verificar se é um acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal, o professor Regis disse que já viu com vocês, por isso que eu não vou traçar maiores detalhes. Mas caso você queira ver, está no artigo 28A do CPP. Basicamente, o acordo de não persecução penal é o que a gente chama, vou voltar aqui para vocês me verem, de justiça restaurativa. Nos Estados Unidos, não sei se vocês já ouviram falar, lá só 80, 90% dos inquéritos, dos crimes, chega para o judiciário. Porque o Ministério Público lá nos Estados Unidos, eles têm grande autonomia para fazer um acordo. Dizer assim, Sidney, tem fortes elementos aqui de que você furtou, de que você roubou.
Fala, pessoal, tô vendo que vocês ainda estão aí, né? Caiu aqui de novo, isso aí geralmente não acontece. Deixa eu aparecer aqui, o Rato foi trocar de roupa, que eu vou para treinar agora. Isso geralmente não acontece, turma, não sei o que é que houve hoje. Mas vamos fazer assim, eu acabei de mandar no grupo a aula de hoje, e aí a gente continua na aula que vem. Show? A gente continua quarta-feira, 10 horas. Deus quiser, isso não vai acontecer, porque é coisa chata. Fechou, turma? Pode ser? Deu para entender? Acredito que sim. Pronto. Valeu, turma. Obrigado pela participação. Não deixe de vir, tá bom? E na próxima aula a gente continua o inquérito policial e depois assistam a aula de ação penal, as 3 aulas, tá bom? Vou reencaminhar no grupo também. Tchau, turma. Tudo de bom. Fique com Deus, viu? Valeu. Tchau, tchau. Obrigado também. Tchau, turma.